Meus amigos, Janderfute na área, mais uma vez, mais um vídeo. E, rapaz, a crise continua do esporte, né? Lógico, essa crise só vai estancar a partir do momento que o esporte voltar a vencer. E aí tem que ter uma outra postura. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre essa crise, aprofundar mais ainda sobre essa crise. Teve outras notícias, informações, né? Existiram alguns burburinhos dos bastidores, coisas que inclusive eu já cheguei a falar aqui no vídeo de ontem. A gente vai falar, mas vocês estão vendo aí, é isso mesmo, amanhã ao meio-dia, ou seja, hoje, né? Hoje, esse vídeo como vai passar aí de meia-noite, hoje, é isso mesmo, hoje ao meio-dia, no Canal 22, na Nova Nordeste, no programa Nova Esportes, eu sou convidado, vou estar lá no estúdio com a Fernanda Durão, e vamos fazer esse programa lá, muito legal. Mais uma vez, né, a TV Nova me dando a oportunidade, me chamando aí para eu comentar o jogo lá no Nova Esportes, né, comentar sobre o esporte, essa situação que está acontecendo. Então eu quero todo mundo ligado aí no Canal 22 ao meio-dia, ao vivo, hein? Ao vivo. Programa ao vivo. Então é isso aí. Mas vamos abordar aqui, né, vai abordar o vídeo que é Mauro César. Você conhece o jornalista Mauro César? Uma vez, duas, eu acho que eu falei duas vezes aqui no meu canal do Mauro César. Não era muito, meu canal não era muito de fazer react, né? E aí eu passei depois a fazer reacts e eu comecei a gostar disso aí. E aí a gente vai reagir aqui ao vídeo do Jovem Pan Esportes, inclusive, onde pós-jogo o Mauro César ficou espantado com a forma que o esporte jogou dentro de campo, né? E espantado também como a crise do esporte está instaurada. Então, o Mauro César, ele verbalizou, e aí tem quem concorde, tem quem discorde, e eu acho que isso é a democracia do futebol, tá tudo bem. Mas a gente vai fazer o react, e aí eu vou dizer o que eu acho, tá? E também vamos falar do executivo de futebol do esporte que foi demitido e começou a rolar as cabeças no esporte. Depois da vinheta a gente volta aí e vai falar sobre tudo isso. Me aguarde aí depois da vinheta. Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Estamos de volta, meus amigos. É aí aquele recado que tá até aqui no rodapé do vídeo aqui, ó. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, verifica aí no teu smartphone se tá escrito tudo bonitinho. Às vezes a plataforma desescreve que você não vê. Enfim, tem aí também um Pix colaborativo aqui no rodapé aqui, passando para que você, quem quiser contribuir, né? Chega aí, contribui, que vai ser de bom agrado, né? Vai me ajudar bastante. Inclusive, tô indo, né, mais tarde para a TV Nova para participar ao vivo do programa Nova Esporte, né? Então, é importante a sua participação aqui. Seja membro também. Estamos chegando aí, ó, na meta que eu prometi aqui que eu poderia dar uma camisa. Vou fazer o sorteio da camisa para os membros. Vai ser o primeiro prêmio para o grupo de membros aqui do canal Janderfute, sem sombra de dúvidas, e vai ser muito gratificante, gente, muito gratificante, porque no domingo, no dia do jogo, antes do jogo, eu estava lá na loja da Casa do Esporte, camisa oficial para a ganhadora do meu sorteio junto com o Olinda Baterias. E, inclusive, eu queria abraçar aí o Olinda Baterias, meu parceiro. Tamo junto, mano. Tamo junto. Você é um cara rochedo e, de fato, foi um prazer lhe conhecer pessoalmente ali. A gente tirou foto, trocou ideia e, sem sombra de dúvidas, vai ter muito mais aqui para o canal Janderfute, né? O sortear, vai ter muitos sorteios ainda por aqui, tá? E queria mandar um abraço também para o Rafael da Chácara Vale das Pedras. Tamo junto, meu parceiro Fábio Montenegro também, um abraço. Mas já vamos falando aqui de um primeiro assunto, que é executivo de futebol demitido. Pois é, o esporte, no meio dessa crise, né, instaurada, acabou demitindo o André Figueiredo.
um executivo de futebol que estava ali, uma hora ou outra, estava ali com o Rafael, que estava também com o Falcão, né, o Guilherme Falcão. Então, o esporte tem essa cúpula aí, né, de gestão, de direção, e o André foi desligado, né, como um acordo, segundo o esporte, foi comunicado isso para ele, ele aceitou e, de fato, o esporte começou a fazer uma varredura. Será que começou a fazer uma varredura no meio dessa crise? Toda a crise gera isso, gera esse impacto. Tem que ter alguém que vai pagar o pato da crise. O André Figueiredo, eu tenho quase certeza que não tem nada a ver com a maioria do pedaço. Não tem a ver. Ele não é o maior centro do culpado. Tem a questão de gestão, tem a questão de vestiário, né? Hoje mesmo já saiu em algumas páginas que o elenco tá rachado. Isso aí não é novidade, já estava sendo cogitado desde a época do Pepa. E aí, nitidamente, a gente via quando o Pepa, ele estava em coletiva após uma derrota, ou quando era perguntado pertinente, né, sobre algumas coisas do interno ali do esporte, ele ficava escorregando. Então isso aí já é uma prova de que o negócio não estava correto, né? E era muito clichê as falas, né, do Pepa e tal. E eu vou ser sincero, não é questão de pessimismo, gente. Ontem, na capa de ontem, do vídeo de ontem, eu botei Sport Série B, Sport vai cair para Série B e tal. Eu acho que é o sentimento do torcedor e também ele que analisa. Por exemplo, vou fazer um react do Mauro César. Eu nunca vi, por mais que o Mauro seja flamenguista, que fique falando gracinha com o Sport, mas ele nunca ficou falando do Sport, que o Sport ia cair na 8ª rodada, na 9ª, assim, e ele falou que ficou espantado. De fato, ninguém nunca está acostumado a ver o Sport na Série A tão facilmente, uma presa fácil. Sempre caía ali 17º, 18º, tipo, nas últimas rodadas ali, lutando, e o Sport está muito aquém do Sport que a gente conhece. Então, assim, para todo mundo que acompanha futebol, de fato, está muito estranho, né? Mas a estranheza já tem um nome, tem um porquê. Eu não tenho prova, assim, nunca ninguém tem prova, né? A gente nunca tem prova 100% cabal, mas a gente não é besta. Quem acompanha futebol não é bobo, né? Então, de fato, dá para entender, de fato, que há um racha. O jogo ontem, jogadores tirando o pé, dando passe cabeça baixa. É brincadeira. O Rivera, né, que até eu fui no aeroporto lá, tal, de repente, dando um toquinho bem devagar ali pro atacante fazer o gol. Então, assim, tudo isso foi uma entrega muito estranha do Sport, e com certeza vai todo mundo ficar olhando para os próximos jogos do Sport, tentar entender assim, será que tem alguma coisa aí, ou foi meio que um jogo fora da curva? Então, o Sport vai ser o centro das atenções na próxima rodada, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. E aí tem aqui falando, em crise, Sport demite executivo de futebol, André Figueiredo. O profissional era o braço direito do vice de futebol, Guilherme Falcão. Matéria da Camila Souza e Daniel Leal. O presidente do Sport decidiu, na manhã desta segunda-feira, demitir o executivo de futebol, André Figueiredo. A saída de um dos homens fortes do futebol rubro-negro, um dia após o time ser goleado pelo Cruzeiro em plena Ilha do Retiro por 4-0, oficialmente o clube informa que a saída se dá em comum acordo. O Leão é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com 2 pontos conquistados e a única equipe que ainda não venceu. Isso é uma vergonha gigantesca. O Sport é a vergonha do Nordeste. Botei ontem no meu vídeo. Aí tá o André Figueiredo e o Guilherme Falcão. Soube que o Guilherme Falcão não pisa nem no chão. O tênis dele deve ser Red Bull. Enfim. André Figueiredo estava no Sport desde fevereiro do ano passado, quando participou de construção da equipe, que apesar da oscilação terminou a última temporada com acesso à primeira divisão. Este ano, com o fim do comitê gestor e a centralização do futebol nas mãos do vice da pasta, Guilherme Falcão, Maria. A torcida tá pegando no pé do Guilherme, inclusive, porque, ele vem soltando uma coisa, uma gracinha, o torcedor não gosta disso, e aí tá minando ele, né? Figueiredo ganhou ainda mais força no departamento, né? Quando ele foi ser o braço direito ali do Guilherme.
Após a reunião nessa manhã, em que esteve presente o presidente Yuri Romão, a direção rubro-negra entendeu que seria um momento oportuno para encerrar o trabalho do executivo, que acumula também passagens por grandes clubes como Corinthians e Atlético Mineiro. Sei não, hein, velho. Meu irmão, você pode pegar o melhor gestor do Grêmio. Quem não lembra do André Zanota? André Zanota era um gerente de futebol no Grêmio, que, meu irmão, o Renato Gaúcho endeusava. Renato Gaúcho amava o André Zanota. Falava muito bem do André Zanota. Aquele time de 2017, que o Grêmio foi campeão da Libertadores, tinha André Zanota. Entende? Teve a participação do Klaus também. Então, assim, quando esses caras vêm pro esporte, eles não conseguem trabalhar. É um clube vaidoso e é um clube político. Tem muita coisa, sempre acontece. Coisinhas erradas nos vestiários, no extracampo do esporte. É muito complicado, gente. Você pode ver. Aí teve o Cícero Souza. Mano, vocês sabem quem é Cícero Souza? Cícero Souza é um dos caras que montou os últimos grandes times do Palmeiras. Esses times do Palmeiras aí, campeão de Libertadores, campeão... O Cícero Souza é gerente de futebol envolvido nesses times. Chegou aqui, o Cícero Souza não conseguiu fazer o futebol do esporte. Então, assim, existem essas situações no esporte. Não é de agora, não é da era Yuri Romão, não é da era o gestor, o Guilherme Falcão. Não, é de muito antes. Já existia isso. Essa complicação dentro do clube. Mas, enfim. Aqui a nota oficial, né? O Departamento de Futebol do Esporte Clube Recife informa oficialmente a saída do diretor executivo André Figueiredo. O desligamento ocorre com um acordo entre as partes após a avaliação conjunta no momento e no rumo do Departamento de Futebol. O clube agradece ao André Figueiredo pelo profissionalismo dedicado àquela coisa mais formal. E é isso, gente. E tem alguns direcionamentos de quem vai ser os escolhidos para substituí-los, né? Tem aí a questão de que tem alguns substitutos, mas vamos aguardar aí, né, para ver, pode ser que tenha uma mudança e tal, mas já tem substituto, inclusive um deles estava na base aí, vai subir aí para ser diretor executivo de futebol do esporte. É complicada a situação, hein? Mas, vamos lá, né, gente? Deixa o like para fortalecer aqui, hypa o vídeo, hein, hypa. Quando você curte aqui no smartphone, você curte o vídeo, vai aparecer embaixo o nome Hypa. Hypa que é para expandir e alastrar mais o vídeo, tá? Mas antes da gente trazer outro assunto aqui, eu queria chamar a Chácara Vale das Pedras, que é um dos patrocinadores aqui do canal Jandefute. Você tá perdendo a chance de conhecer o paraíso. Tá chegando São João agora e muitas famílias correm atrás lá, para fazer a reserva na Chácara Vale das Pedras, que é um paraíso, um lugar onde tem lá piscina, passeio de cavalo. Bom, meu irmão, tem tudo que você imaginar. É só entrar no link aí e já entrar diretamente para falar com o pessoal da Chácara Vale das Pedras. Então, confere aí as imagens daqui a pouco. Depois das imagens a gente volta. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali, em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Muito bem, meus amigos, voltamos e aí vamos lá, né? Vamos falar do Mauro César. Mauro César, gente, é uma figura no futebol, né? Como um grande jornalista, comentarista também de futebol. Muita gente divide opiniões. A gente que odeia ele, a gente que, entende, né, o que ele quer dizer, a gente que respeita. Enfim, ele te dá várias sensações, né? O Mauro César traz várias sensações para os torcedores, né, no Brasil, né? E aí, de antemão eu falo, o Mauro César, ele existe filtros, né, em alguns assuntos. No meu ponto de vista, o Mauro César, para mim, é um ícone no quesito analisar
semblante, momento de tabela, questão vamos dizer assim, de temporada. Ele analisa bem a temporada do time e tal. E eu sou muito fã do trabalho do Mauro nesse aspecto, cara. Pra mim é um dos melhores que fala a verdade pro torcedor. Muito torcedor não gosta de ouvir ele porque não gosta de ouvir verdade. Talvez isso aí faça com que o torcedor fique um pouco chateado com ele. Mas ele falou algumas situações agora do Sport que, pô, quem é lúcido vai concordar com o Mauro César, velho. Quem é lúcido vai concordar com o Mauro César. Não tem pra onde você correr. Você pode espernear, você pode gritar, você pode pedir socorro, mamãe. Mas você vai ter que concordar, meu amigo, com o que o Mauro falou, em detrimento de algumas situações que acontecem no esporte. O que o esporte tem sendo mostrado, escancarado para o mundo do futebol hoje é medonho mesmo, como ele mesmo diz. Então a gente vai fazer agora aqui um react, né, do Mauro César, né, falando, né, sobre, no Jovem Pan Esporte, falando sobre a questão do momento do clube, né, o que está acontecendo com o esporte. Parece mesmo que o esporte subestimou. O esporte, no meu ponto de vista, gente, deu um tiro errado no momento que tinha, mais uma vez, né? Porque o Sport deu tiro errado em 2015 para 2016 com o Falcão. Naquele momento eu acho que o Falcão não seria um cara para projeto, porque nunca foi. Falcão nunca foi um treinador de projeto. Nunca foi. E o Falcão não conseguiu fazer. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Aí você vê o Sport, ele erra também em 2018, né? Em trazer algumas peças. E agora eu acho que está mais que mostrando aí de que o esporte tinha um grande mercado para poder trabalhar e estudar. Tinha o mercado europeu, que é onde o esporte foi correr atrás. E aí o que acontece? Deu tiro errado no europeu errado. Talvez foi isso que aconteceu. Talvez o esporte deu tiro no meio da selva errado. E aí está pagando o preço agora. Talvez outros jogadores europeus fossem jogadores do nível parecido que o Sérgio, que outros, que o esporte trouxe paciência, etc., e não desse tanto trabalho, entre aspas, ou não se lesionasse tanto. Então, tudo é na base da suposição, né? Mas, de fato, eu vejo isso, minha opinião, não pedi para ninguém concordar, não. Mas é minha opinião. Eu acho que o esporte teve um azar novamente, nessa questão. Porque toda vez que o esporte está com a faca e o queijo na mão, para fazer o negócio acontecer no esporte, o esporte desbancar, virar outro clube, acontece alguma coisa. É inacreditável. Isso sempre acontece com o esporte. Sempre acontece. Então, assim, então agora com o Antônio Oliveira, confesso, eu não acredito numa grande reação do Antônio Oliveira chegando, porque eu acho que a impressão que passou é que o Antônio é pior do que o Pepa. É impressão, tá? É uma impressão. Nessa questão de, tipo, ele tem uma questão de saber explicar melhor que o Pepa as coisas na coletiva, mas espera aí, deixa chegar 3 derrotas, 2 derrotas seguidas e tal, vamos ver como ele vai ser na coletiva, entende? E será que ele vai aguentar essa crise? Eu não sei se ele vai aguentar essa crise, né, gente? Mas pode ser que não aguente, né? E aí, gente, eu vou ter que botar aqui a fala do Mauro César. Mauro César, no programa do Jovem Pan Esporte, saiu falando o que tem que falar. Eu quero a opinião de vocês aqui. Eu quero saber se, de fato, vocês vão concordar ou discordar do Mauro César. E aqui é um canal democrático. É um canal democrático. Mas existe a questão de argumento. E eu vou argumentar, seja pró ou contra. Então, vamos lá, vamos ver aqui o react na tela para vocês do programa Jovem Pan Esporte. Espero que eu esteja blindado aí de algum direito. Vamos lá. Assumindo a liderança, o Flamengo venceu o Bahia, tá ali a 2 pontos do Palmeiras. A gente vai falar do Cruzeiro, hein? O Cruzeiro tá nessa briga. O Cruzeiro venceu de 4-0. Eu vou querer perguntar pro Mauro e pro Piperno sobre esse trabalho do Leonardo Jardim, porque o cara chegou com coragem, mandou o Dudu embora. A verdade é essa. Não quero o Dudu. Pode mandar embora.
botou o Gabigol no banco e tá botando esse Cruzeiro pra jogar, hein? É o que tá faltando no esporte. Vamos lá, o Vitória se salvou por quê? Torcedores do Vitória que ficam aqui, às vezes, resenhando tal no vídeo, vamos falar sério? Eu quero que vocês falem sério aqui no canal. Deixem aqui os comentários. Falem sério de futebol. O Vitória mudou ou não mudou depois que o Carpini chegou e mandou uns 5 pro escanteio? Foi ou não foi? Então, de fato, foi um pulso firme que chegou o Carpini naquele exato momento. Fez com que mudasse o semblante ali do Vitória naquele momento de crise. E se ele não fosse feito daquela forma, o Vitória ia cair. E o Vitória se reergueu a partir do momento que tiveram postura na gestão de futebol. Agora aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele estava já às penas aí, no início lá da temporada, inclusive, né, penando. Quando chegou o Dudu e o Gabigol, os dois não estavam entregando absolutamente nada. E aí agora aconteceu, o Jardim chegou lá no Cruzeiro, mudou o aspecto. Chegou, ó, escanteou o Dudu foi embora. Gabigol, banco. E o Gabigol é Gabigol. É aquele cara gigantesco no Brasil aqui. Eles não quiseram saber. E aí tem uma coisa da questão da SAF, né? Tem uma coisa da questão da SAF. O Pedrinho BH, que é o dono do Cruzeiro, ele teve pulso. Inclusive foi muito criticado. Esse cara, falta de respeito com o ídolo, que não sei o que, o ídolo depois foi pro Galo. Então assim, torcedor, ele é movido por isso aqui, né? Eu até falei isso com um amigo meu, o Samuel, que vai pra jogo da jovem e tal. Samuel Mariz, né? Eu falei pra ele, a paixão faz mal, irmão. A paixão pelo clube cega, faz mal. Então assim, gente, já tá aqui falando um segredo pro Cruzeiro mudar. O treinador chegou e já mudou o semblante quando pegou na raiz do problema. É o que falta no esporte. Alguém com esse pulso. Inclusive foi muito elogiado pelo Felipe Luiz, que o Felipe Luiz falou, pô, criticaram muito a atuação do Flamengo contra o Cruzeiro. Será que estão vendo os jogos do Cruzeiro? Estão vendo como esse Cruzeiro está sendo bem treinado? Então eu vou querer escutar um pouco do Mauro e depois do Piperno sobre esse trabalho do Leonardo Jardim, porque o Cruzeiro, nesse momento, o Cruzeiro que começou sob desconfiança, porque fez um péssimo campeonato mineiro, não chegou nem na final contra o Atlético Mineiro, né? Foi eliminado antes. Pausa de novo. Aí eu falei aqui no vídeo anterior, mas tem uns caras que, pelo amor de Deus, se não é burrice, é falta de nexo, de senso crítico. Porque eu falo bem claro, no meu vídeo anterior, eu digo assim, o Cruzeiro não é nem uma das melhores equipes do campeonato para título, cara, mas é para título. Quando a gente pega as melhores equipes do campeonato, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Botafogo. A gente pega essas equipes para dizer que é melhor. Ou não. A gente sempre pega essas. O Cruzeiro não é pego para isso. O Cruzeiro nunca é falado que vai ser brigar pelo título. Eu não consigo ver esse time do Cruzeiro ainda brigar por título. Vai brigar por título? Eu não acho. Eu não acho que o Cruzeiro... Aí eu dizer que o time não vai brigar pelo título é dizer que ele não tá bem na tabela? Se apegar em tabela na 8ª rodada, a mesma coisa de se apegar à liderança na primeira rodada, na segunda, vai brigar pelo título, o cara que ganha 2, 3 seguidas no campeonato tá ali na liderança ou vice, vai brigar pelo título por causa disso? Não, meu amigo. Então, pelo amor de Deus, sejam menos burros. Sejam menos burros, analise a porcaria do negócio direito, pô. Então, assim, não enche o saco, né? Como diz o próprio Mauro César. Mas, vamos lá. Cruzeiro tá na 4ª posição do Brasileiro, com 3 pontos a menos só que o líder, hein? O Cruzeiro tá só 3 pontos atrás do Palmeiras. Mauro César Pereira, que trabalho do Leonardo Jardim, né, Mauro? Chegou num Cruzeiro totalmente sob desconfiança, presidente chutando balde, dizendo que assumia que contratou errado, culpando o diretor de futebol,
18 contratações e o time jogando mal, Pedrinho fazendo que o Dudu tá vindo embora pro torcedor. Era uma crise atrás da outra. O Leonardo Jardim assume, começa, claro, sem mostrar resultado no começo. Agora, tira o Dudu reclamou, vaza. Coloca Gabigol no banco. Arrumou esse time do Cruzeiro, né, Mauro? Porque parecia antes que esse Cruzeiro era escalado por nome. Ah, você é medalhão, você tem nome, você tem mídia, você vai jogar. O Leonardo Jardim deixou bem claro, no meu time vai jogar quem tem perna, quem tá bem fisicamente e quem tá entregando resultado. E é impressionante como esse Cruzeiro cresceu, claro, desconsiderando a Sul-Americana, que o próprio Leonardo Jardim disse, eu não quero disputar essa competição. Eu não quero, o Cruzeiro não quer. Vamos focar no que interessa. Já dá pra dizer, Mauro, que o Leonardo Jardim mudou esse time do Cruzeiro ou ainda é muito cedo? E eu quero escutar o Piperno para isso. Vamos lá. Primeiro, Leonardo Jardim talvez seja o melhor técnico português de todos que vieram para cá. Talvez seja. O tempo vai dizer isso. Ele tem um ótimo currículo, é um técnico muito bom, um cara que lançou o Mbappé, foi campeão francês em cima do PSG, fez lá história no Oriente Médio, ganhou um título continental, título nacional, foi campeão na Grécia. Enfim, é um técnico muito qualificado, dos melhores. Esse não é um desses técnicos portugueses como o Antônio Oliveira, seu adversário hoje do Sport, que faz vários trabalhos ruins e está sempre empregado. O jogo de hoje, quem não viu o jogo de hoje foi um negócio, o time do Sport, nesse momento, pode ser até que se organize amanhã, e aí, evidentemente, faça a melhor campanha. O time do Sport, que jogou hoje contra o Cruzeiro, é um time de Série B, mas aqueles times ruins de Série B, que não sabe o que está fazendo na Série A. Um pavor. A quantidade de erros primários cometidos pelo time do Sport foi uma coisa assim absurda. Eu não sei. Tem um amigo meu que ele odeia Mauro César. Odeia. Ele vai saber quem ele é. Ele vai saber quando ele ver o vídeo. Ele odeia Mauro César. Aí é isso que eu fico pé da vida. A paixão cega. Cega e não te dá racionalidade. O Mauro César tá errado em quê aqui? Ele tá errado em quê? O esporte hoje. A postura do esporte. A forma como o esporte entra no campo e é displicente, incompetente, patético, pragmático. Nem pragmático é pior que pragmático. O esporte é pior que pragmático. É presa fácil. E ele vai falar aqui também um termo. Galinha morta. O esporte é uma galinha morta. Eu vou discordar do Mauro César em quê? Não dá para discordar. Ele pode odiar o esporte o quanto for. Ele não tá falando a verdade. E achar que essa fala é xenofóbica ou falar que essa fala tem alguma questão de porque ele tem birra com o esporte. Pelo amor de Deus. Quantas vezes ele teve que falar bem do esporte? E falou. E quantas vezes ele, quando não tinha o que falar do esporte, ele começou a falar de 87. Quando ele entra no assunto 87, é porque ele não tem o que falar do esporte. O esporte tá bem. Aí ele fica naquela resenha. Aí sim é a birra. Mas ele tá falando a realidade aí. Ele tá falando o que de fato o esporte está passando para todo mundo. O esporte é patético. O esporte, e é o que ele falou, também vai falar. O esporte jogando a Série B com essa postura aqui, ia estar lá embaixo. Com certeza. O que o Antônio Oliveira fez, mas ele conseguiu ser chamado de burro. Vocês viram isso com 20 minutos de jogo. Dele como técnico. É estreia do cara, 20 minutos, burro. Eu nunca tinha visto isso. Bateu o recorde mundial do burro. Como pode uma coisa dessa? O time do esporte... Bateu o recorde do burro, velho. Essa eu nunca tinha visto falar, velho. Putz grila, velho. É de fato. Alô, Mauro César. Não sei se você visualiza. Com certeza não vai visualizar meu vídeo, lógico. Mas aqui a torcida do esporte bate muitos recordes de xingamento, de burro. Às vezes é com 2 jogos. Mas esse do Antônio Oliveira, com 20 minutos, certamente, eu nunca tinha visto. O recorde de burra foi brincadeira. Uma coisa ridícula. O Cruzeiro não precisou fazer força. O jogo de hoje não mede a força do Cruzeiro. O jogo contra o Flamengo, sim, semana passada. E essa conversa do Leonardo Jardim, que eu respeito muito, acho que acabei de elogiá-lo como técnico, de que não queremos Sul-Americana, conversa fiada. Faz uma campanha ridícula na Sul-Americana, inclusive com ele, não soube reagir na competição, aí desfaz da competição. Não queremos. Não é ele que não quer a Sul-Americana, que não quer o Cruzeiro. Porque tá fazendo um papel ridículo contra times risíveis que jogam contra o Cruzeiro e o Cruzeiro não consegue. Aí eu falo isso no outro vídeo. Aí eu falo no outro vídeo assim: o Cruzeiro não é nem uma das melhores equipes do Brasil hoje. Mas ele tá em 4º colocado. Problema, tá ligado? Não quer dizer nada, a gente tá na 8ª rodada. Se o Cruzeiro fosse tão pica mesmo, como falam, ele tava bem na Sula. E ele não tava medindo saber o que ele vai concentrar pra jogar uma competição ou outra. Time bom mesmo, tá em 2, 3 competições num nível muito parecido. O Cruzeiro, ele tá levando porrada na Sul-Americana. Então, assim, é isso que eu quis dizer, tá ligado? Não é... quais são as 4 melhores equipes do Brasil hoje? O Cruzeiro não tá nesse meio. Eu só falei isso. Menino se levantou os burrinhos pra levantar a orelha, pelo amor de Deus.
5. Aí não cola, não. Esse papo não cola. Domingo não, foi muito bem contra o Flamengo e hoje acho que foi protocolar a goleada. O time do Sport hoje, uma coisa medonha. A quantidade de erros, assim, coletivos, individuais, assim, gol, o cara vai com o pé mole, tem 2, 3 chances de tirar a bola da zona de perigo, o jogador não tira, e a bola volta pro Cruzeiro, e novamente, o último gol, o rapaz recuou a bola no pé do Matheus Pereira. Assim, foi uma coisa horrorosa. A torcida do Sport cuspindo a abelha africana, no primeiro tempo já estava chamando o técnico de burro, estava vaiando, vaiou no final do primeiro tempo, vaiou no segundo tempo, no começo do segundo tempo tá todo mundo indo embora, porque parecia... Outra coisa, aconteceu um fato inédito na Ilha do Retiro ontem. Aliás, anteontem, né? Vaiaram o casar, meu amigo. Eu nunca vi isso na minha vida. Será que a turma tá pé da vida? Quando tocou o casar, a turma... Eu nunca vi isso na minha vida, velho. A torcida do Sport tá muito chateado e tá com razão. Caramba! Vaiar o casar. Essa eu nunca vi. Eu vou a campo há 23 anos. Eu nunca vi isso. que ia ser pior, e parou nos 4. O Cruzeiro depois não forçou, o Gabriel entrou depois, mas nem diante dessa galinha morta fez um gol, ficou 4-0 mesmo, e o jogo de hoje não mede muita coisa, não. O Cruzeiro melhorou, o técnico é bom, as contratações foram, muitas delas, só midiáticas, e ele está tendo respaldo do dono do clube, do dono do time, né? Então a tendência, claro, era o Cruzeiro melhorar como melhorou. Só não concordo com essa conversa sul-americana. Na verdade é o contrário. Quem não quer o Cruzeiro é sul-americano. Porque ele não joga para perder. Ele está saindo para jogar e não está conseguindo resultado. Aí é muito fácil, né? Como um time europeu, ele que é português, jogando a Conference, por exemplo, um time maior, ou a Liga Europa, aí perde. Ah, não, isso aqui eu não quero, você entrou para perder? Então bota o time sub-15 para perder. Bota um monte de garoto e perde lá para dar experiência para os meninos. Peraí, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Tá? Até entendo assim, não é a nossa prioridade. Beleza, entendo e concordo. Mas dizer que não queremos, quando você vai a campo e não consegue se impor diante de adversários muito inferiores, né? O Cruzeiro faz uma campanha ridícula na Sul-Americana. É por isso que eu curto essa pegada do Mauro César. Ele traz o exemplo e garante o que ele tá querendo falar. Ele traz o exemplo e finca ali, ó. É isso aqui, ó. Ah, quer perder? Ah, eu não quero. Bota o sub-15, sub-20 pra perder logo. Ninguém bota o profissional. Como é que bota o profissional e quer perder? Sacou? Falta mais gente falar a verdade. E é por isso que eles não gostam dele. Talvez. E talvez por isso que uma boa parte da torcida do esporte não gosta de mim. Eu falo a verdade. Mas enfim. O brasileiro melhorou muito, só que o jogo de hoje não é o jogo que mede a força do time. O da semana passada, sim. E outros que virão, que vão desafiar o Cruzeiro. O time do esporte hoje foi uma piada. 2 pontos ganhos, o time não venceu, colecionando derrotas, assim, campanha muito ruim, e foi uma coisa, assim, estranhíssima. Você tem um novo técnico e o time piora. Piorou muito, foi uma coisa medonha. Quem não viu o jogo, veja pelo menos os gols. É assustador. Muito esquisito. Um comportamento muito estranho de um time totalmente desarvorado, totalmente desorganizado, com muitas falhas individuais e coletivas. A gente assim, bizarras. Foi fácil demais. O Cruzeiro fez os gols assim, nem treino parecia. Parecia jogo. Como eu falei, esse time do esporte, se tivesse ainda na Série B, jogando dessa maneira, ia brigar para não cair na Série B. Ia brigar lá embaixo. Um horror. E detalhe, quando ele fala esse time do esporte, é o time do jogo de ontem, gente. Eu tenho que desenhar, porque o Mauro César é muito atacado, inclusive. Mas, tipo, é o time do jogo, Sport Cruzeiro. Não é o time montado pra temporada, não. É o time do jogo. Esse time aqui, ó, do jogo, esse time aqui do jogo. A forma como ele entrou em campo, jogou e tal. Esse time aí, ó. Ele briga pra não cair na Série B. E ele tá mentindo, velho. É lógico, pô, que ele tá falando a verdade. Então, assim, falta um pouco mais de racionalidade do torcedor também. Horror. Muito esquisito, na estreia de um técnico, um time tem um comportamento como esse. Sinceramente, eu não consegui entender. Pois é, meus amigos, é isso, né? Mauro César detonou mesmo o esporte. Tem mais coisas, mas o vídeo é muito grande, né? Não vai dar para poder postar o vídeo inteiro, tá? Mas eu quero saber da tua opinião. O que você acha? Você gosta, não gosta, enfim. E não se esquece, ao meio-dia, vou estar lá no estúdio da TV Nova, vou participar aí do Novo Esporte, tá? Abraço, tamo junto. É nóis.